60 mil mulheres que vieram ser diagnosticadas com câncer de mama e mais de 18 mil vieram a óbitos. O que causa o câncer de mama? Não há uma única coisa, são diversos fatores que estão relacionados ao câncer de mama. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, né, sendo maior a partir dos 50 anos. Por isso que a gente sempre fala que a partir dos 50 anos é importante que no máximo há 2 anos se faça a mamografia para ter essa prevenção, porque o risco é maior a partir dos 50 anos. Ah, eu tenho menos, eu tenho que ficar fazendo uma mamografia sempre? Não, né, porque até risco demais você ficar fazendo esse exame, que ele é invasivo demais para o corpo. Então, se eu tenho menos de 50 anos, qual que é a indicação? Fazer o autoexame mesmo. Né? A Beth trouxe uns papelzinhos, né, deixou nas cadeiras alguns, não sei, que tem atrás o autocuidado, algumas informações que a gente vai deixar com cada um, para a importância da gente fazer, porque se a gente tem menos, mesmo que eu tenha, eu só vai desenvolver quando eu ficar com 50 anos? Não, pode desenvolver antes. Por isso que a gente tem que sempre ficar fazendo cuidado, porque a gente tem que conhecer o nosso corpo. Lembra que o nosso corpo é o templo do Senhor? A gente tem que se conhecer. Tem que ficar com medo de pegar, com vergonha. Não, você tem que conhecer, porque se você vê alguma coisa diferente, algum caroço diferente, mais de que uma vez, é muito importante procurar um profissional, que aí vai fazer os exames, através de exames de sangue, mamografia, se for o caso, e assim vai indo. Né? Então, aconselhado para menos de 50 anos é o autoexame. E a partir dos 50 anos, a mamografia a cada 2 anos, no máximo. Né? Não faz 2. Vou falar um pouco sobre os fatores de riscos. Comportamentos ambientais. O que seria? Obesidade, sedentarismo, que é o não fazer exercício, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações, raio-x, mamografia e tomografia. Aqui já dá ressalta porque que menos de 50 anos a gente não tem que ficar fazendo a mamografia, porque é invasivo. Então, às vezes você não tem, e por estar fazendo constantemente a mamografia, acaba tendo, né, acaba desenvolvendo por causa dessa questão. Histórias reprodutivas hormonais. Primeira menstruação antes dos 12 anos é um indicativo. Não ter tido filhos. Primeira gravidez após os 30 anos. Não ter amamentado. Parar de menstruar após os 55 anos. Ter feito uso de contraceptivos orais, né, os pílulas por tempo muito prolongado. Ter feito reposição hormonais pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Então, esses são alguns fatores que, se por acaso você está dentro, fica de olho. Não quer dizer que você vai ter por causa disso. Não quer dizer que, porque você tenha mais do que uma desses fatores, você vai vir. Mas é algo para a gente ficar alerta, é algo para a gente ficar observando, sempre de olho. Né? Não custa nada a gente sempre estar de olho nessas questões. Genético. Sim, né? Pode ter, e aí a gente pode ficar de olho. Temos que ficar de olho se tiver casos em câncer de ovário, câncer de mama em homens, se na sua família teve algum homem que teve câncer de mama em mulheres, principalmente antes dos 50 anos, são tudo coisas que a gente deve ficar de olho na família. O histórico da familiar é muito importante, né? A mulher que possui alteração genética herdadas da família, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2, tem riscos elevados de câncer de mama. Apenas 5%, 10% dos casos das doenças estão relacionados a esses fatores. Mas é muito... quem já tem herdou já esse gene, é muito provável que isso aconteça. Então, até se encaixa aqui nessa questão, se a gente lembrar, foi um maior bufafá há um tempo atrás, a Angelina Jolie, não sei se vocês ficaram sabendo, que ela tirou, né? Por quê? Porque ela fez esse exame, e aí no exame detectou que ela tinha alteração, herdado genética dessa alteração. Né? E nesse exame constou que ela teria
acho que de 90% a 95% de chance de ter câncer de mama ou câncer de ovário. Por isso que ela optou em tirar. Ela tirou o ovário e tirou a mama mesmo. Foi um bafafá na época, porque realmente precisava. Então, isso é uma questão de prevenção. Né? Se já tem 95% de chance disso acontecer, por que não? Então, ela se preveniu, ela preferiu fazer essa operação bem evasiva, mas pelo menos ela tem a certeza que não vai ter essa questão, né? E esse gene, né, para a gente saber um pouco sobre ele, eles produzem proteínas supressoras de tumor. Essa proteína repara um DNA danificado e, portanto, desempenha um papel na garantia de estabilidade do material genético de cada célula. Então, se você não tem, né, ou você está em de ajuste, como que vai produzir para, se caso venha, ele possa agir? Então, não tem como. Né? Então, por isso que é muito importante. E dá para fazer esse exame, acho que é através do exame de sangue, não sei o valor, mas dá para fazer, caso alguém se interesse, para saber. E se você tiver, provavelmente alguém da sua família também vai herdar esse gene. Então, é importante saber. A presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que você terá a doença, mas é para a gente ficar alerta. Né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Alguém quer falar alguma coisa? É possível reduzir a chance de câncer de mama? Sim. Como? Manter o peso corporal adequado. Isso, como eu descubro? Qualquer farmácia tem essas balanças, que elas fazem uma balança que ela faz o peso adequado corporal e ela te indica quanto que você tem de água, quanto você tem de gordura, quanto você tem de peso, ela te indica. Isso aí você consegue fazer e paga muito barato para ter esse relatório do seu corpo, para você saber se está acima ou não, como é que está o seu corpo, estando adequado. É uma forma de reduzir o risco. Participar de atividades físicas, como eu já falei. Evitar consumo de bebidas alcoólicas. Ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. E amamentar também é considerado um fato protetor e deve ser estimulado pelo maior tempo possível. A gente vê as mães reclamando, né? Que dá amamentação, que não quer amamentar o filho, que não quer, e não sabe o benefício que é para a criança e para a própria mulher também, né? O fato de você amamentar o seu filho é uma forma de reduzir bastante o risco do câncer de mama. Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? Caroço, né? Por isso que é o autoexame, que é um dos primeiros que a gente consegue identificar, fixo e realmente indolor. Então, o caroço ele não vai doer, né? Mas ele está ali. E aí é um problema, o que acontece com muitas mulheres, é que ela vê o caroço e beleza, não está doendo. O brasileiro tem uma grande dificuldade, né? A gente só vai para o hospital quando está morrendo. É o brasileiro. Já ele gosta de ir carregado. E aí é um dos grandes problemas. O câncer de mama não dói. Quando vê, já é tarde demais. Entende? Então, por isso a importância de ir antes. Percebeu um caroço, percebeu algo diferente, procure ajuda. Não espera ficar sentindo dor que não vai acontecer. Né? Eu costumo dizer que o brasileiro reclama de muito. Reclama do sistema do SUS, eu só vejo gente reclamando. Só que aí eu vou perguntar, você usa adequadamente o SUS? Não. Como que você pode reclamar? Porque o SUS ele é extremamente funcional. Quem é da área de saúde vai até falar melhor de que confirmar. A Annelise está aqui, ela confirma melhor. O SUS ele é extremamente funcional, ele funciona muito bem. O problema não é o SUS, somos nós. Porque o SUS ele é um sistema de prevenção. Então, ele está lá para te prevenir. Então, você vai lá, se você quiser, você passa no médico, mesmo sem dor nenhuma, você vai passar regularmente, né, a cada 2, 3 meses. Marcou a consulta, demorou, mas é uma prevenção. E aí, sim. Mas a gente só vai para o SUS, a gente quer ir para o hospital de emergência, contar tudo. Então, aí faz o quê? Sobrecarrega o SUS, porque ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para atender a população inteira de uma vez.
está preparada para ir devagar. Então, se você tem essa consciência de prevenção, de ir uma vez no ano, é igual ao dentista. Se a gente não vai uma vez por ano no dentista, a gente perde nossos dentes todos. Né? Então, o SUS é igualzinho. Uma vez por ano você vai lá, faz um check-up, pede, e eles fazem todo o check-up preciso, né? Para que possa ser identificado e aí sim encaminhado para o que for necessário. Né? A gente reclama tanto do SUS, mas o SUS ele não é só uma coisa do governo. O SUS é o sistema de saúde. O particular ele é SUS, entendeu? Então você vê como que só porque não é SUS, o sistema de saúde único. Não é uma coisa de governamental. Já começa por aí, o qual a gente não consegue identificar muito bem como funciona. Né? Então, a principal manifestação da doença é esse caroço. Ele está presente. Qualquer caroço na mama, em mulher, em mais de 50 anos, deve ser investigado. E em mulheres mais jovens, qualquer caroço deve ser investigado se persistir. É melhor a gente sair de lá falando não é nada, do que a gente ficar em casa achando que não é nada e quando for ver é. Então, é melhor prevenir, é melhor cuidar. Né? O tempo que o Senhor nos deu. Porque a mamografia de rastreamento não é indicada para mulheres com menos de 50 anos. Antes dessa idade, as mamas são mais densas e com menos gorduras, o que elimina o exame e gera muitos resultados incorretos. Então, imagina, a gente faz lá, eu tenho menos de 50, eu faço, e deu positivo. Só que é um falso positivo. Além de eu estar usando algo que eu já falei que prejudica, eu estou também me prejudicando até mentalmente falando, psicologicamente falando, porque quando uma mulher ela é diagnosticada com câncer de mama, ela se desestrutura todinha. É normal, a gente fica, se alguém já teve a experiência de conversar com alguém, é o fim do mundo. Porque para ela, é o fim do mundo dela. Porque na nossa concepção, a gente falou de câncer, o que, é que a gente já pensa? Já está morto. Alguém chega e falou, estou com câncer de mama, quando você vai morrer? Quantos dias de vida você tem? Já é assim. A gente não... seja lá qual for. A palavra câncer já deixa a gente... Tem pessoas que nem falam. Não vou falar não, porque vai que me... Né? Vai que eu vou atrair essa doença para mim. Aquela doença lá, né? As pessoas têm esse medo de falar. Então, imagina, quando ela é diagnosticada, e aí ela vai ter ansiedade, depressão, tudo isso. Tem uma pesquisa que mostra que 25%, deixa eu ver aqui que eu anotei para não falar errado, de 25% a 35% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, ela desenvolve ansiedade e ou depressão juntamente. Só o fato dela descobrir, ela já vai desenvolver pelo câncer. Ela fica ali às vezes e aí ela não luta, né? Ela já colocou na mente dela que ela vai morrer. E ponto final. Já vai morrer, já está morrendo, e aí às vezes nem quer fazer o tratamento. Muitas têm preconceito com o próprio tratamento. Né? Eu vou ficar careca, não sei o que lá. E aí vai se defiando, e aí é onde o câncer se espalha para os outros órgãos, como a gente já falou, e já era. Não tem mais o que ser feito. Enquanto está no começo, a gente consegue fazer. E aí essa é a importância, até mesmo para que a gente possa refletir sobre isso. Né? Quando uma mulher, a minha mulher foi diagnosticada. Então, mas quando a mulher é diagnosticada, toda a família padece. Todos, não só ela. O marido fica desestruturado, não sabe o que fazer. Né? A gente encontra muitos na clínica que a família inteira não sabe como falar, não sabe o que fazer, se isola a família, porque fica com vergonha de falar, com medo de falar. Né? Muita gente. No meu caso, na minha família, teve uma pessoa que ela teve o câncer de mama e, literalmente, toda a família isolou a informação. Não quiseram falar para ninguém, só o núcleo familiar da casa que descobriu, que sabia. Nós, de fora, só viemos descobrir depois que já tinha passado. Sabe? Essa é uma cultura que a gente falou de câncer, não pode ser falado para ninguém. Muita gente, infelizmente, no meio cristão ainda tem
preocupação que está com câncer, está em pecado. O que você cometeu? O pecado que você cometeu para ter o câncer. É como se o câncer fosse um castigo de Deus para a minha vida. Todos nós temos. O cuidado, exatamente. Exatamente. Na, na falta de informação, na falta da obesidade, alguns tipos de comidas, tudo cuidado, né, com o corpo, né? Por isso que a gente tem que ter o cuidado com o corpo, porque tudo isso pode acarretar, assim, a... Eu estava fazendo uma pesquisa, pesquisando aqui, e eu fiquei meio que assim, porque assim, sou da área da saúde, mas não sou, né? Não tem muito a ver com essa ideia mesmo de doença em si, né? E eu vi que a maioria, a Liz me ajuda aí, a maioria das mulheres vão desenvolver até o próprio câncer de mama. A grande maioria delas. Só que algumas delas vão desenvolver de uma forma que realmente pode vir a matar e outras, tanto faz. Né? Outras vão morrer. Tanto que, assim, por isso que o diagnóstico também é após os 50 anos. Porque dependendo do câncer que você for desenvolver, após os 50, aquele câncer ele não é tão agressivo, vamos assim dizer. Então, você vai ficar com ele até os seus 70, 80 anos e ele não vai vir fazer nada com você. Ele não vai ser tão agressivo te destruir. Então, é uma coisa que muita gente vai ter. A maioria das mulheres vão ter. A gente já tem, né? No nosso corpo, algumas, né? Todos temos. Então, é realmente uma coisa de cuidar mesmo, né? Nos cuidarmos para prevenir, para que não venha desenvolver o câncer agressivo. Essa palavra assim. Uma vez eu ouvi uma palestra de um especialista da área, que ele falou que não existe isso. Ele falou que câncer é câncer. Tanto um quanto é tudo câncer. Isso. Foi isso que eu ouvi. Exatamente. Ele falou que câncer, você ouviu a palavra câncer, não vem com esse negócio assim. Foi uma visão dele, né, desse profissional. Falou assim, que é a profissional da área, ele falou, câncer é câncer. Você descobriu que está com câncer, é câncer. Esse negócio de maligno, não, é câncer. Você tem que dar a total atenção, total cuidado, total apoio, se cuidar bem, porque é câncer e pode vir a matar. Nem todos os cânceres vão matar. Devido ao cuidado, a prevenção, diagnosticado antes, eliminado e tudo mais. Mas é câncer. Não existe essa existência. Existe o tumor. Às vezes você tem um tumor e vai desenvolver ou não para um câncer. Algo mais ou menos desse sentido. Né? Uma coisa do tipo assim. Foi o que eu ouvi de uma vez. Tanto que eu ficava muito nessa mente. Você está câncer. Não, eu ficava muito nessa. Mas o fato de você saber que você está com câncer, seja maligno ou benigno, que nem alguns falam, o tratamento vai ser o mesmo. Aí o tratamento vai ser agressivo igual. É extremamente dolorosa. Né? Porque, assim, a palavra câncer, atualmente, está muito relacionada à morte. E hoje, na nossa cultura brasileira, morte é uma coisa, meu Deus do céu, é um tabu. É um fim, a morte é um fim. Eu costumo pensar, posso estar errada, mas que não deveria ser, né? Principalmente para nós que somos cristãos, a gente não deveria ter esse tabu da morte, esse medo da morte. A gente tem que falar mais sobre a morte, conversar mais. Eu, como psicóloga, falo, você fala sobre morte com os seus filhos? Falo, constantemente. Mamãe vai morrer, papai vai morrer, vovó vai morrer. Ele tem que saber. A morte é um fim, vai acontecer para todo mundo, ninguém vai viver para sempre. Entendeu? Aí a gente fica falando, vou morrer. Vai para onde? Vai para um lugar e aí você vai, é lógico, falar de acordo com a sua crença, né? Mas não vai virar estrelinha. Porque a gente coloca essa ideia na criança, aí a criança fala, minha mãe está lá no céu, nas estrelinhas, e fica falando com as estrelinhas. Isso é uma
ideologia que não é aconselhável a ser tratado com criança. Ah, vou levar, meu avô morreu. Posso levar meu filho? Pode, por que não? Já é um trauma dele. Aí você vai tirar esse trauma não levando ele. Ele vai falar, cadê meu avô? Pô, meu avô simplesmente sumiu. Minha mãe sumiu. Minha avó sumiu. Teve uma doença aí e sumiu. E aí? A gente tem que ser falado de morte. E a morte a gente tem que tirar esse tabu da morte, porque a morte é uma coisa coisa ruim. A gente acredita que não. Né? Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. E eu acredito que no dia que Cristo me levar, foi porque Ele quis. Seja como for. Ele escolheu me levar, Ele escolheu, amém. E eu vou lá abençoar. Eu acho que o nosso anseio é esse. Paulo, né? Já falava que o morrer é lucro. E Paulo falava que muito mais eu, né? Então, a gente tem esse tabuzinho com a morte que precisa ser falado mais. A gente precisa questionar mais, falar mais sobre a morte e tirar esse medo, esse peso da morte. Né? A cultura oriental, ocidental, né? Asiática, eles, quando nascem uma criança, eles choram e quando morrem, eles se alegram. Porque eles acreditam que quando nascem, aquela criança vai sofrer tanta coisa ainda naquela vida, vai sofrer, vai doer, vai ser coisa, e quando morte não. Elas vão encontrar a paz, a alegria que elas tantos buscaram aqui e não conseguiram. Aí o problema não é a morte, é a sua vida com Cristo. Entendeu? Eu não tenho que morrer. É, exatamente. Porque a partir do momento que eu tenho certeza da salvação, a partir do momento que eu tenho certeza que eu estou com Cristo, eu tenho certeza. Porque eu sigo a Cristo. Eu sigo a palavra, eu busco em oração, eu busco a Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação. Se eu tenho certeza da minha salvação, por que eu devo temer a morte? Se eu temo a morte, é porque eu não tenho certeza da salvação. Se eu não tenho certeza da salvação, é porque tem alguma coisa de errado. Porque uma das coisas que a Bíblia mais dá certeza é a certeza da salvação. Cristo fala, eu vou subir, preparar lugar para quem? Para você. Se Ele está preparando um lugar para você, por que eu tenho que ter medo? Ele está preparando o meu lugar. E eu acredito nisso. Eu acredito que eu vou chegar na minha mansão. Se eu não acreditar, alguma coisa tem de errado. Então, eu não estou acreditando nas Escrituras. E não estou batalhando, eu não estou sendo o pequeno Cristo que Deus colocou. Que Deus falou que eu deveria ser. Eu sou um pequeno Cristo aqui na Terra. Paulo era um ser humano, como eu, como o Senhor. Se ele conseguiu, eu também consigo. Porque Paulo não é Deus. Só Jesus. Paulo, todos os discípulos foram homens escolhidos por Deus. Mas por que você não é escolhido por Deus? Eu e vocês somos escolhidos. Cristo fala que Ele morreu por mim e por você. Você foi escolhido. Você é escolhido. Foi escolhido por Ele. A sua jornada é diferente de Paulo? Com certeza, porque a minha jornada é diferente da irmã Terezinha. O testemunho da irmã Terezinha é diferente do meu. O que Deus escolheu para a irmã Terezinha fazer aqui na terra é diferente de mim. Mas não tem diferença da missão, que é falar de Cristo a todos, em qualquer lugar, para qualquer coisa. Essa é a missão de todo cristão, é levar Cristo a todos. E não foi só Paulo que foi escolhido a levar o Evangelho. Todos nós temos essa missão de levar o Evangelho e cuidar das pessoas. E mostrar o caminho e aceitar a Cristo. Todos nós temos. Fomos escolhidos por isso. Então, eu acredito que Deus não faz acepção de pessoa. Não é porque Paulo tem o lugar certo que eu também não tenho. Entende? Não existe isso. Existem as minhas escolhas. O que eu escolho? Eu escolho realmente seguir a Cristo ou não? A palavra fala que o morno, ele vai vomitar. Então, ou é um, ou é outro. Não existe meu termo.
Não existe meio caminho. Só existe dois caminhos. Então, qual caminho a gente está seguindo? Entendeu? Temer a morte, para mim, é como se eu temesse a Cristo. É como se eu temesse o evangelho que eu acredito. Cristo não teve medo da morte. Por que eu tenho que ter? Tudo bem que ele sabia para onde ele estava indo, mas ele deixou também explicado para onde nós iríamos também, quando vier a acontecer. E depois que morrermos, não tem mais o que fazer. Então, enquanto vida, eu devo buscar me endireitar, me consertar, ou buscar o meu caminho. E depois da morte, aí já não tem. Aí já é só o julgamento. E aí é com Cristo. Para cuidar de mim, cuidar do meu próximo, cuidar do meu ente querido, protegê-lo, isso é buscar a sabedoria. Eu cuidar. E como que eu busco a sabedoria? Cuidando, fazendo o meu autoexame, buscando, e aí como eu posso ajudar a minha esposa? Questionando como é que está, ajudando ela, você já foi, você já buscou, você sabe, tem alguma coisa diferente, como que eu posso te ajudar? Se você é pai, esposo, filha, filho, como que eu ajudo? Apoiando. É uma das coisas que uma pessoa que for diagnosticada mais precisa, é de apoio. É de apoio dos entes queridos. É dizer assim, estou aqui com você. Vamos, o que você precisar, eu estou aqui. É abraçar, é ir junto e acalentar aquela pessoa naquele momento de dificuldade que ela está. Porque é um momento muito doloroso. Né? É um momento. Imagina que é um questionamento dela, até com ela, com Deus, até da fé dela também. Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas Deus, por que isso veio acontecer comigo? O Senhor não me ama? Muita gente já questionou a religião, deixa de seguir a Cristo, porque acha que é realmente uma condenação divina. Isso. E não é. É simplesmente uma doença do corpo. E todos nós estamos assolados a ela, seja cristão ou não. Seja parte ou não, você tem essa. Então, não tem que culpar a Deus por isso. Então, devemos estar sempre essa experiência de cuidar, acalentar, observar, e sempre que possível, ajudar e julgar menos. Né? Ter alguém que pode contar nesse momento é fundamental. O apoio da família e dos amigos é extremamente importante. Porque o ciclo social do paciente ele é afetado. Não é só a paciente. Todos são afetados com isso. 3,15. Quer ler? 3,15. Pode ler. A sabedoria. Se você ler um pouquinho acima, viu? Ou seja, sabedoria. Então a gente tem que sempre buscar ter a sabedoria. Que ela vale mais do que ouro, do que dinheiro, do que rubi, do que tudo. A sabedoria, ela é extremamente importante. E o cuidar de nós, cuidarmos do corpo, cuidarmos, é ser sábio. Nos prevenir, fazer o autoexame, é uma sabedoria. Né? Eu queria, agora, que a gente ficasse em pé, pode ser? Que é o primeiro câncer que mais mata.
sim. Exatamente. Se a gente pensa que a prevenção, né? A gente fala, que nem falou, com 50 anos tal, mas assim, o jovem também é acometido. Por isso que o jovem tem que sempre fazer o autoexame. Porque não é porque eu tenho 20 anos, não é porque eu tenho 15 anos que eu não vou ter. Não, tem muitos jovens que têm. Tanto câncer de mama quanto câncer de pele. Câncer de pele, se você ficar exposto muito ao sol, nesses jovens que trabalham muito, né, nos faróis e tudo mais. Exatamente, exatamente. Sim. Detecta. E por ser uma questão que afeta tanto, né, que tem muita gente, muitas mulheres que morrem por falta só de um exame, a mamografia é gratuita. Gratuita, você consegue facilmente em alguns SUS, principalmente no mês de outubro. No mês de outubro eles fazem muitas campanhas e eles colocam até carrinhos em alguns determinados polos, entendeu? Que é para fazer gratuitamente mesmo, porque sabe que tem gente que falou no dinheiro, não vai. Né? Só que esquece que assim, o dinheiro não compra a vida. Entendeu? O dinheiro não compra. Então, não adianta eu ficar guardando dinheiro, não querendo fazer um exame ou e depois gastar muito mais com velório. Exatamente. Sim, não resolve. Por isso que tudo é prevenção. Quanto mais antes a gente conseguir prevenir, mas é. Sim, sim. Uhum, sim, sim. Só Deus. Não, mas não é só o seu, não. É todos. É todos. Não é só o irmão Pedro, não. Não é só, não. E principalmente, a gente costuma fazer, a gente faz um exame, né? Que é o Papa Nicolau, que é chato pra caramba, mas a gente faz. Aí os homens têm um exame, só um exame, que é chato, e eles reclamam até para não fazer, né? Mas, e é um exame também que é assim como um câncer de mama, é uma coisa que tem que fazer. E detecta muito rapidamente, né? Você consegue detectar no início também como pode salvar a vida de um homem. Né? Acho que se for fazer alguma coisa no novembro, né? Pode trazer alguma questão nesse tema, né? Mas os homens ele tem. Mas só para a senhora perceber, mesmo com nós mulheres, sendo mais atentas, mesmo assim, o número é muito alto. Tem. Elas cuidam mais. Mas a gente ainda tem que continuar, nos cuidamos ainda mais, entendeu? Para ser, porque a mulher ela vai, né? Ela vai, não, ela busca, né? Às vezes a gente até busca pelos nossos maridos, né? E a gente, isso, ela vai. E é importante isso, é superar o medo e ir, porque muita gente faz lá o autoexame e encontra um carocinho e não vai, porque tem medo do que vai ser dito, tem medo do que vai ser diagnosticado. E às vezes não vai ser diagnosticado em nada, sabe? E acaba, são curadas. É o papelzinho. Mas é. Sim, da menopausa, sim.
tudo influencia, né? A gente vai prolongando. E a vida é corrida, né? Antigamente a mulher não era. Mas hoje em dia a gente corre tanto, e às vezes a gente tem meio que se estacionado um pouco a nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional. Nós queremos nos focar tanto no profissional, eu falo como mulher também, a gente vê muita mulher querendo focar tanto no profissional, querendo ser uma excelente profissional, que se mata de trabalhar. Né? Trabalha, trabalha, trabalha que nem louca. Né? E esquece de cuidar da saúde, de ter uma boa alimentação, de ter uma boa quantidade de sono. Acaba. E isso vai acabando desgastando o nosso corpo. É normal isso. Vai desgastando a nossa mente, vai desgastando tudo. Tudo isso vai desgastando. Então, cuidar. A gente tem que. Às vezes a gente está tão corrido, tão cansado, que mal toma banho. Toma um banho assim e não faz o que a gente precisa fazer. Um banho é um dos conselhos, né? Que o banho é um dos lugares melhores para a gente fazer o autoexame. Então, respira um pouquinho, cansa um pouquinho, demora um pouquinho mais no banho, mas faz ali o autoexame, se previne. Né? Também no pescoço, né? Aqui, entendeu? E como eu falei, atrás tem tudinho falando bonitinho como fazer, né? Deitada no espelho também dá para ver, né? Algumas coisinhas, então assim. Sim, sim. E o mendigo não. É, não, mas tem que caminhar. Aí eu já entro e defendo a minha área, né? É, defendo que, assim, quando a gente está na melhor idade, que é que a gente fala melhor idade, é a idade, não é a idade de ficar deitado numa cama ou trancado dentro de casa. Pelo contrário, tá? É um momento realmente de viajar, de se cuidar. Está aposentado, por que não? Vai viajar. Não tem, é lógico, nenhuma doença de uma demência, porque não vou falar para uma pessoa de 80 anos que tem demência ficar andando sozinho. É, né? Impossível. Ele não vai saber voltar para casa. Então, assim, essas limitações que a família deve olhar e o médico deve olhar. Mas se está bem de saúde, se pode andar, se pode caminhar, se vai com alguém também, por que não, né? A gente tem que esparecer também, porque senão também daqui a pouco ele vai morrer de depressão. De tão dentro de casa ali, angustiado, de ficar dentro de casa e não conseguir fazer o que ele quer. Porque aí é o que a maioria das pessoas nessa faixa etária fala, quando eu era jovem eu não podia, porque eu trabalhava, cuidava da família e tudo mais. E agora que eu não tenho mais filha para cuidar, não tenho mais trabalho, os médicos não deixam, né? Então, assim, realmente chegou a hora que é a hora deles cuidar. Tudo bem que a gente entende que a aposentadoria no Brasil é precária, né? Mas se entende que na aposentadoria era o momento da gente descansar. É o momento da gente, né, aproveitar a vida, aproveitar esse momento, viajar, curtir esse momento que é a nossa aposentadoria, a idade, a melhor idade, né? Que a gente diz que é a idade que pode curtir. Uhum. Arruma doença? Ah, tá. É, é o medo de muitos falam. É melhor não saber de que. Mas, mas esses são exames que são exames preventivos. Né? É aqueles exames preventivos mesmo. Faz a chapa, faz as coisas, para ter certeza que está bem. Está bem para viajar, que está bem para ir. É os exames preventivos que a gente tem. Né? Para se cuidar. Né? Que é importante. Poder.
Ou que não quer saber, né? Muita gente fala, não fui, agora não vou mesmo porque não quero saber. Né? Não vou saber mesmo, vou morrer. Vou morrer de qualquer jeito. Estou perto da morte. Viu? Exatamente. Exatamente. Que não ia ter mais o que fazer. A prevenção. Tá vendo? Mas vai tirar, porque descobriu, né? Tá, é o caminho. A prevenção é. Não estou aqui. Não falei, o câncer de mama a gente não sente dor, então. Entendeu? É normal. Mais perigoso. Então a gente fica. Se às vezes sentindo dor, a gente não vai, imagina não sentindo, né? Então é por isso que é importante a prevenção mesmo, o cuidado, né? Tá bom? Mais alguém falar alguma coisa? Beth? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma dinâmica rapidinho? Fica um de frente. A nossa saúde é igual a ela pode durar, mas ela pode crescer e desenvolver grande, só que é frágil igual. Qualquer coisinha pode vir quebrar. Então, por isso que é importante a gente ter o autocuidado, como o pastor falou. Ele foi e fez um exame e ele se cuidou. Para quê? Para que esse papel, para que essa vida dele continue seguindo, firme e forte, crescendo. E assim também eu trago para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente quer crescer, quer ser alguém grande, quer ser, mas a gente não se fortalece com a oração, com a palavra. A gente precisa se fortalecer. Na nossa vida espiritual, precisamos fortalecer através da Bíblia, através da oração.
Obrigada, Deus abençoe. Que gera prevenção, né? E vamos agradecer pela vida, né, dos nossos aniversariantes, pelas nossas vidas. Deus continue no comando, continue na direção. E aí pedir para o pastor orar, né? Aniversariantes só tivemos o Rogério e a Juliane, dia 29, aniversário de casamento, e continuarmos orando pelos pedidos, né? Pelos pedidos que os irmãos receberam, pelas nossas famílias, né? Para que Deus possa fortalecer a nossa igreja e por cada um de nós. Amém? Soberano Deus, somos gratos por esse dia que temos conseguido, o ato inspirante, nosso alimento, vestimento, aplicação, e mais a salvação de Cristo. Queremos agradecer por esse momento que temos essa palavra tão importante, prevenção e cuidado para cada um de nós. Quero agradecer a Deus por ter concedido mais um ano de vida conjugal, ao irmão Rogério, ao irmão Juliano, essas pessoas tão especiais que têm se colocado na nossa vida, no nosso convívio, nos nossos relacionamentos. Ó Deus, continue a cuidar deles, onde eles estão agora. Livre, ó Deus, de todo mal. Concede a eles, ó Deus, que todos os sonhos, tendo a tua aprovação antes, que sejam realizados, sejam bem-sucedidos em todos os sentidos, Senhor. Quero pedir por todas as famílias da igreja, cada bebê que recebemos, todo mundo que receber. Fortaleça, Deus, a nossa fé, nossa comunhão, Deus, e nos dirige e capacita no mundo, que serve logo mais para a tua honra e a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.